Alerta, gente, um alerta para o pessoal aí que, por exemplo, está assistindo a gente e usa cigarro eletrônico, os chamados vapes. Olha só, uma pesquisa do Instituto do Coração mostra que níveis de nicotina em usuários de vape podem ser até 6 vezes maiores que no cigarro branco, no cigarro comum, como a gente fala no popular, né? E para falar sobre esses riscos com essas pessoas, que essas pessoas correm, a gente está aqui no estúdio com a médica pneumologista, a doutora Miriam Silva. Doutora, obrigada pela participação, seja muito bem-vinda. A gente já falou bastante sobre o uso de vape, bastante sobre a ação prejudicial que o cigarro eletrônico tem sobre o nosso corpo, mas por que as pessoas elas continuam utilizando e por que é tão prejudicial até mais que o cigarro, hein? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, Sofia, em relação à continuidade do uso, a gente, apesar das informações, apesar da gente sempre estar aqui dando informação, as pessoas ainda não conseguiram ter a percepção de que o cigarro eletrônico, ele faz tão mal e muitas vezes até mais mal do que o cigarro comum. Tem aquele mito de que o cigarro sem nicotina ele é inofensivo. E aí, na verdade, não acontece isso. E a gente tem, essa pesquisa mostrou muito bem, a pessoa que usa cigarro eletrônico, ela tem níveis muito mais altos de nicotina no sangue. E a forma dele absorver a nicotina é muito mais rápida, então é mais viciante. Então, isso é um problema. Senhora, eu tenho um amigo que fumava comum, chamado cigarro branco, como você citou, e vape. Ele disse que com vape é muito difícil de você largar. Chama-se de líquido, não sei, líquido. Isso. Diz que é muito viciante, né? Porque são vários os componentes. A gente está falando só da nicotina, né, doutora? Isso. O cigarro eletrônico, ele tem a nicotina, ele tem os aromatizantes, ele tem um solvente que comunica todos esses produtos. E aí, quanto mais rápido a droga chega ao cérebro, mais viciante ela é. E a gente está falando principalmente de uma população que é mais jovem. Então, normalmente, os adolescentes e mais jovens ainda estão com um sistema nervoso em desenvolvimento, né? informação. E aí, isso favorece com que tenha um vício maior. E sabe, enquanto vocês estavam falando, eu estou fazendo uma análise aqui do comportamento, porque muitas vezes é o hábito. Não é nem a sensação e o gostar daquela sensação, né? É o hábito. E com o cigarro eletrônico, é mais fácil você fumar, porque você fuma em qualquer lugar. Você fuma a caminho de casa, você fuma deitado na cama. É difícil hoje em dia você ver alguém deitado na cama fumando um cigarro normal, acaba incomodando os outros. Com vape não, você está ali no seu quarto e eu vejo muitas colegas fazerem isso e acaba sendo um uso mais exacerbado, porque você tem facilmente, então você usa mais e vicia mais, né, doutora? Isso mesmo, e até mais socialmente aceito, quer queira, quer não, porque o cheiro do cigarro comum, ele incomoda muito. E o cheiro do vape não incomoda. Então, muitas vezes, a pessoa do lado acaba que não reclama. Então, além de você estar aumentando a absorção e o consumo do cigarro em situações que normalmente não acontece, você ainda está fazendo mal para o próximo, que a pessoa que está próxima também está inalando essa fumaça. Doutora, quais são os problemas que o cigarro eletrônico causa? A gente fala, normalmente a gente se liga muito à questão do pulmão, a questão do pulmão, mas a gente tem casos, até a gente estava falando fora do ar da questão da Solange, Solange Almeida, você prejudica até a voz, prejudica as cordas vocais, prejudica o aparelho fonador. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Isso. A nicotina, ela por si só faz uma irritação dos tecidos e aí isso já faz uma inflamação, dessa inflamação faz uma lesão crônica, inclusive da mucosa oral, da mucosa respiratória, das pregas vocais. Mas não só isso, a gente tem esses aromatizantes que também são produtos químicos, muitas vezes ácidos, que vão fazer essa lesão tecidual e a gente tem a temperatura. O vape, ele pode alcançar, aquele vapor pode alcançar uma temperatura de 250 graus. Então, além da lesão química, você tem lesão térmica. Queima. Daquela fumaça entrando no seu corpo ali de alguma forma, né? E a gente está falando de, por exemplo, um ponto negativo que esse vape traz, que esse cigarro eletrônico traz nas cordas vocais ou nessa parte do aparelho fonoaudiólogo, né? Fonador. Aí quando a gente
traz para a parte do pulmão, piora tudo. Isso, porque o vape, ele começa a lesar da boca, como eu disse, ele muda a microbiota da boca, ele muda o aparelho fonador e ele também faz lesão pulmonar, além de alterações sistêmicas. Então, ele aumenta risco de depressão, insônia, ansiedade, aumenta o risco cardiovascular. Então, o paciente tem mais risco de infarto, de arritmia, morte súbita. A senhora até falou sobre essa questão da morte súbita, que muita gente desconhece, né? E independente da idade. Isso mesmo. Independente do uso ou não com nicotina, que é importante falar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão de que tem gente que começou a fumar. Eu vi isso de uma pessoa. Eu vou fumar o cigarro eletrônico para ver se largo o convencional. Como se aquilo fosse uma alternativa. Isso. A senhora já ouviu falar sobre isso? Não, estou fumando porque o eletrônico ofende menos ou coisa parecida. Se vendem essas coisas, né? Isso acontece porque o cigarro eletrônico, ele surgiu nessa tentativa de fazer a transição do tabagismo para você parar de fumar. Só que os estudos mostram que não existe essa associação. Na verdade, a pessoa só faz trocar o vício. Então, tira uma forma de consumir a nicotina por outra. E, normalmente, o que acontece? Acaba a pessoa consumindo um nível muito maior de nicotina do que consumia antes. Isso, sem dúvida. E claro que quando você compra sem procedência, você não sabe onde foi fabricado, até porque não é liberada a venda. Então, você já compra clandestinamente. Quem revende, revende clandestinamente. Não sabe a procedência, não sabe o fabricante, não sabe de onde veio. Isso fica ainda mais complicado, você não sabe o que está ali dentro. É o mesmo caso, fazendo uma analogia, de certa forma, do caso que a gente está vendo do metanol nas bebidas alcoólicas aqui, que em todo o Brasil está levando até as pessoas à morte. Pode acontecer também com cigarro eletrônico, porque você não sabe o que líquido que está ali dentro, né, doutora? Isso. A nossa maior preocupação é, inclusive, isso, porque a gente não sabe o que tem em cada produto daqueles. Eles falam que tem alguma formulação, mas a gente não tem nem como comprovar. Então, tem doses alteradas de nicotina, de propileno glicol. Pode ter qualquer coisa ali dentro, que ninguém sabe. A gente falou sobre o aparelho fonador, falou sobre o pulmão, falou sobre o coração, que pode ter morte súbita. E também tem a questão dos dentes e gengivas. Aquele aerosol, isso que é péssimo, né? Para a questão dos dentes, né, doutora? Isso. Inclusive, ele muda a microbiota. Então, você tem aquelas bactérias que protegem a nossa cavidade oral, vão ser alteradas. Tem aumento de risco de câncer de boca associado já ao cigarro eletrônico. Então, alteração em vários aspectos, em várias partes do corpo. Doutora, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Parece até repetitivo a gente trazer essa informação em relação ao vape, mas não é, porque aumenta-se cada vez mais a quantidade de pessoas que estão utilizando e com esse estudo, talvez a conscientização chegue mais fácil às pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada, até a próxima. Até a próxima, doutora Miriana. Já tem recado para quem vai fazer o Enem, né? Tem recado para os